Fala pessoal, neste vídeo eu quero apresentar aqui 3 livros que podem te deixar mais inteligente. Se você ler esses livros, eu acredito sinceramente que você vai se tornar mais inteligente. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Se você gostar desse vídeo, ajuda aqui o nosso canal, curtindo ele e compartilhando com outras pessoas também, tá bom? Muitas pessoas, elas querem se tornar mais inteligentes, né? E isso, a inteligência pode ser buscada e desenvolvida de diversas maneiras. E uma das principais dessas maneiras é por meio da leitura. Leitura, reflexão, pensamento crítico. Então, por meio da leitura, você consegue desenvolver a sua inteligência. E tem alguns livros que são melhores do que outros para esta finalidade. Vocês concordam comigo? Existem alguns livros que te deixam mais inteligentes. Existem outros livros que te emburrecem. Ou talvez não te emburreçam, mas não te deixam tanto inteligente quanto outros. 3 livros aqui que eu quero indicar são livros que eu realmente acredito que podem te deixar mais inteligente. Talvez tenha alguns melhores do que esse, mas esses eu realmente acredito que podem e te farão ficar mais inteligente se você lê-los com profundidade e com reflexão, certo? Então, o primeiro deles que eu quero indicar são os Diálogos de Platão. Os Diálogos de Platão. Tem vários volumes, esse aqui é o volume 6º, ok? Tem 4 diálogos. Crátilo, que é da correção dos nomes, Cármides, que é da moderação, Laques, ou da coragem, Íon, ou da Ilíada, Menexeno, ou da oração fúnebre. Então, Platão tem vários desses diálogos, isso aqui é apenas um deles, um desses volumes, e esses diálogos de Platão podem te deixar mais inteligente, por quê? Porque aqui Platão escreve, né, por meio dos diálogos de Sócrates. Esses diálogos de Sócrates com essas pessoas, você percebe quando você está lendo que ele quer chegar à verdade central das coisas. E para isso, ele se utiliza de perguntas. Isto é relacionado então com a dialética. Então Sócrates começa a fazer perguntas e por vezes as pessoas que achavam que sabiam de algo, elas depois de ouvir as perguntas de Sócrates percebem que na verdade elas não sabem. E conforme Sócrates vai conduzindo o diálogo, as pessoas vão encontrando verdades, né? Vão encontrando e se aproximando cada vez mais da verdade. Então, quando você lê esses diálogos, você de uma certa forma exercita a humildade. Você começa a compreender a sua própria ignorância. Você começa a se perguntar, será que eu realmente sei dessas coisas que eu digo que sei? Então você começa a se perguntar isso. E você começa a se tornar uma pessoa mais crítica no bom sentido. Crítica consigo mesmo, no que diz respeito às coisas que você alega saber, e também no que as outras pessoas vêm falar para você que sabem. Então você aprende a fazer as perguntas certas para ir caminhando em direção da verdade. Então esses diálogos, eles desenvolvem em você essa reflexão crítica. E isso, com certeza, você lendo, refletindo, vai te deixar mais inteligente. Ok? Então, Diálogos de Platão. O segundo livro que eu quero indicar é um livro curto, mas muito profundo, do professor Olavo de Carvalho, A Consciência de Imortalidade. Neste livro, o Olavo de Carvalho vai falar sobre a imortalidade do nosso ser. Ele vai dizer que nós somos imortais e que nós precisamos desenvolver esta consciência. E isto se desenvolve por meio da meditação, por exemplo. Quando nós vivemos a vida a partir de uma visão materialista, imaginando apenas esta vida mortal, né, esta vida do corpo aqui na Terra, nós vivemos uma vida muito apequenada. E para que nós desenvolvamos a nossa inteligência por completo, é essencial que nós tomemos essa consciência de que nós temos um ser imortal. E é sobre este tema que Olavo de Carvalho vai falar neste curto livro. Então ele vai falar aqui sobre a imortalidade da alma, vai falar sobre a meditação, sobre confissão,
e sobre essa consciência de imortalidade, sobre o poder que é, sobre o poder da consciência, né? E ele vai descrever isso e vai ensinar isso nesse livro. Então este livro, ele vai elevar a sua inteligência para um nível mais alto, para um nível espiritual. Então por isso que eu coloquei este livro nessa lista, porque ele eleva a nossa inteligência para além do intelecto, digamos, materialista, né? Que está interessado apenas nas coisas dos sentidos, nas coisas que se vê, que se ouve. Então este livro faz com que a nossa inteligência transcenda esse mundo dos sentidos e tenha algumas nuances, algumas visões do mundo espiritual, por assim dizer, ok? Então é um bom livro, um ótimo livro, e se você ler com calma, buscando compreender, buscando abertamente compreender o que o autor quer dizer, você realmente vai ter a sua inteligência desenvolvida. E por fim, o terceiro livro que eu quero indicar é um livro que eu estou lendo atualmente, que é o Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Então este livro aqui já é um livro mais longo e ele vai ensinar justamente como você ler livros. Nós, por vezes, não sabemos ler. Nós não estamos acostumados com este hábito da leitura e por vezes nós estamos adaptados, mas há um hábito de leitura muito ineficiente, né, ineficaz no que diz respeito à compreensão do livro. E este livro vai ensinar como ler e compreender um livro, como fazer anotações, como fazer a leitura inspecional, que ele chama, que eu já falei sobre ela aqui no canal, como fazer a leitura analítica, a leitura sintópica, que seria a mais complexa de todas. Então este livro vai tratar sobre isso. Ele dá algumas indicações de livros aqui também, alguns livros importantes, principalmente da cultura ocidental. E ele ensina como você lê os livros. Como eu comentei, que um dos principais modos de desenvolver a inteligência é por meio da leitura, então, como ler livros é essencial para que nós desenvolvamos a nossa inteligência. Porque se nós não sabemos ler um livro, nós vamos compreender muito pouco dele, comparado com uma pessoa que realmente sabe como ler livros de uma forma eficaz, eficiente e profunda. Então, neste livro você vai aprender a fazer isso, ok? Então, por isso que ele é uma ótima indicação no que diz respeito a desenvolver a inteligência. Porque, na verdade, você vai estar aqui adquirindo meios e ferramentas para você se tornar mais inteligente, para que você consiga compreender o máximo do que um livro traz para você, do que um livro expressa, do que um livro apresenta para você. Então fica esta indicação, como ler livros, do Mortimer Adler, ok? Então são essas três indicações, são esses três livros que eu acredito que podem te deixar mais inteligente se você lê-los. Diálogos, de Platão, A Consciência de Imortalidade, do Olavo de Carvalho, e Como Ler Livros, do Mortimer Adler, ok? Me diga aqui nos comentários quais os livros que você acrescentaria a essa lista e se você já leu algum desses, tá bom? Deixa aqui nos comentários, vamos conversando. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e até o próximo. Muito obrigado.